para converter os alemães, São Bonifácio não teve medo de entrar num santuário pagão de machado na mão, não para rezar com os pagãos, mas para derrubar a árvore sagrada, o carvalho do deus Thor, e destruir completamente o paganismo na Alemanha. Não esperava isso vindo de um religioso beneditino? Meus caros, pode ser que os senhores tenham uma concepção errada a respeito do que é um monge católico e que essa concepção, inclusive, produza grandes males à vida espiritual dos senhores. É o tema do vídeo de hoje, que São Bonifácio nos ilumine. Meus caros, São Bonifácio nasceu em 680 na Inglaterra, num momento em que a fé da Irlanda e da Inglaterra eram tão profundas que esses dois locais eram conhecidos no continente como Ilhas de Santos. Bons tempos. Aos 5 anos, ele escuta já pregações vindas de religiosos e, uma alma santa e precoce, deseja já viver no mosteiro junto com os monges. Os pais, evidentemente, não vão deixar, mas quando o pai de São Bonifácio fica gravemente doente do nada, ele vê naquilo um castigo divino e permite. O que é compreensível perfeitamente no contexto medieval, uma vez que o filho do senhor feudal já era sempre preparado para a guerra. O filho de um artesão já era educado no ofício do seu pai e convivia naquele ambiente. E quem dava mostras de ter uma vocação mais alta que a vocação religiosa já deveria estar convivendo, ao menos nos arredores do mosteiro. Então, Bonifácio, cujo nome de batismo era Binifred, já vive como um profundo beneditino por toda a sua juventude, e aos 30 anos ele é ordenado sacerdote, porque nem todo monge, aliás, a maioria não é de sacerdotes. E quando o abade do mosteiro falece, todos os outros monges veem que o melhor deles é Bonifácio e querem elegê-lo como superior. Mas ele rejeita isso e ele quer ser missionário, até porque os ingleses e irlandeses estavam, juntamente com os francos, como os maiores missionários cristãos daquele tempo, que construíram a Idade Média. E ele vai empreender, depois de algumas pregações na direção da Alemanha, uma viagem para Roma para conversar com o Papa Gregório II a respeito do assunto fundamental da conversão da Alemanha. Por quê? Uma vez que a fronteira oriental da cristandade na Europa era barrada nas florestas misteriosas dos alemães, resultado é que só seria possível conquistar mais povos para Cristo depois que a Alemanha fosse conquistada, para difundir a fé além dela. Então, o Papa Gregório II vai autorizar, com muito louvor a Bonifácio, essa iniciativa, vai lhe dar os meios necessários, e São Bonifácio vai iniciar a pregação na Germânia Romana, porque existiam duas Alemanhas. A Germânia Romana era de regiões que já tinham recebido alguma influência cristã e tinham tido algumas conversões ao catolicismo, mas muitas vezes eivadas com heresias como o arianismo, e pela falta de missionários, pela falta de religiosos que dessem uma continuidade histórica às missões, tudo aquilo acabou em nada e os alemães ou retornavam ao paganismo ou viviam num sincretismo relativista. Ele vai restaurar a Igreja Católica nesses lugares, levantando a prática do povo na fé, e vai conhecendo o terreno para se dirigir até a Germânia Bárbara, que era selvagem e completamente pagã. Ele vai, depois de muitas pregações bem-sucedidas, se dirigir finalmente à Germânia Bárbara, e o grande evento que simboliza todo o apostolado de São Bonifácio é a derrubada do carvalho de Donar na região de Geismar. Esse carvalho era o quê? Era um santuário pagão feito ao redor de um enorme carvalho que era consagrado, dedicado a Donar, que é como os alemães chamavam Thor. Nessas religiões pagãs, no fundo panteístas, o culto a figuras da natureza é extremamente comum. Mas aí os senhores podem se perguntar, mas Thor é dos vikings.
E eu estudei história e sei que os alemães não são vikings. É muito simples. Assim como os romanos compartilhavam muito da mitologia dos gregos, assim também germanos e escandinavos vikings tinham muitos pontos em comum nas suas lendas, que eram invariavelmente o quê? O culto da guerra, do poder e da violência, da força. Então São Bonifácio vai demonstrar a força do Deus dos exércitos, de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de já ter feito muitas pregações que já tinham preparado a conversão de muitos daqueles alemães, que entretanto ainda tinham receio de dar o passo definitivo de romper com o paganismo, porque não se renuncia facilmente a uma herança de milênios e milênios de barbárie e paganismo. São Bonifácio sabia disso. Então ele chama pagãos e catecúmenos para um grande combate espiritual no qual ele declara que vai derrubar o carvalho de Dunar, vai destruir aquele santuário pagão. E todos afluem para ver o que esse homem, que todos viam que era, vamos assim dizer, poderoso no campo espiritual, iria fazer. Ele pega um machado e avança diante desse carvalho enorme e começa a golpeá-lo. E aí muitos dos pagãos, inclusive, já começam a fugir, porque sendo Dunar filho de Wotan, que é Odin, o deus do trovão, ele vai mandar uma tempestade de trovões que vão matar Bonifácio e todos que estão. Mas Bonifácio não tem medo disso e continua. Mas eles percebem que um grande vento começa a tomar conta do local e parece que vai haver uma tempestade. Parece que vem os raios. Mas o que acontece é sim um milagre, mas que não é feito por Dunar e sim por Jesus Cristo. Um vento enorme que vai tomando conta do carvalho e vai arrancando as raízes daquela árvore gigantesca que então cai por terra e se quebra em 4 grandes fragmentos. São Bonifácio sabia que destruir é substituir. Só se pode erradicar o culto pagão erigindo em cima o culto cristão. Não há outro meio. Então não bastava destruir o carvalho de Thor, ele abençoou, né, aquela madeira e fez com que ela fosse utilizada para a construção de um santuário em honra a São Pedro. E assim muitos dos alemães que presenciaram essa demonstração do poder de Jesus Cristo, de fato se convertem e vão se tornando ardentes católicos, porque vai ser a partir da Alemanha que a fé vai se difundir para a Polônia, para a Hungria, para a atual Tchecoslováquia, República Tcheca. E São Bonifácio ele vai garantir a continuidade da sua missão erigindo mosteiros. E aqui, meus caros, nós chegamos no ponto. Por quê? É errado, errado, errado acharmos que um mosteiro beneditino é uma fortaleza para fugir do mundo e esquecer dele. De nenhum modo. Por quê? São Bonifácio construía esses mosteiros como um general que vai construindo regiões para educar os seus soldados e guiá-los nas próximas vitórias e conquistas. O padre João Batista Lichtmann, no magnífico livro Na Luz Perpétua, resume nas seguintes palavras os mosteiros de Bonifácio. Esses conventos não eram só casas de oração, mas também outras tantas escolas e seminários onde se preparava a falange gloriosa de futuros missionários. Do mesmo modo, se diz o seguinte: eram núcleos de vida estável e civilizada, refúgio dos operários evangélicos, focos de cultura, granjas agrícolas, pontos estratégicos daquela conquista espiritual, sementeiras, escolas e organismos industriais. É uma noção muito errada achar que uma pessoa entra no mosteiro para esquecer e se desinteressar completamente pelo mundo, de maneira a não querer ouvir notícias, não querer saber o que está acontecendo no mundo e simplesmente rezar pedindo a sua salvação pessoal. Porque nenhum católico tem o direito de querer construir a sua vida espiritual à margem dos interesses da igreja. Então, os mosteiros beneditinos, mormente estes feitos por São Bonifácio
para assegurar a conversão da Alemanha, eles não eram refúgios de covardes. Pelo contrário, eles eram lugares onde as almas chamadas a uma perfeição religiosa maior deviam se desapegar do espírito do mundo e de se santificar para a maior glória de Deus, e a partir daí poder rumar para dois caminhos gloriosos: a vida contemplativa, na qual o monge vai buscando a sua perfeição e a sua santificação, mas sem esquecer dos interesses da igreja, assim como, por exemplo, Santa Teresinha no Carmelo, que sempre estava a par das notícias, que sempre queria saber o que acontecia nas missões e que fazia os seus sacrifícios não pensando em si mesma, ou pensando em quantos minutos ela diminuiria no purgatório pelas suas penitências, mas generosamente oferecendo tudo para angariar o sucesso daqueles missionários que, no caso de Santa Teresinha, estavam no Vietnã. Então, o religioso da vida contemplativa vai se oferecendo a Deus para o sucesso dos interesses da Igreja e da causa católica. E o monge, que por sua vez a distinção monge e frei ainda não existia na época, que ingressa na vida ativa, ele se mantém um contemplativo, mas ele passa a ação, como passou São Bonifácio. Então, ele já vai mantendo o seu espírito religioso, fazer pregações, ministrar os sacramentos, instruir o povo na fé, para que a igreja triunfe. Então, esses grandes mosteiros beneditinos, eles eram lugares de refúgio para as pessoas se desapegarem do espírito do mundo, combaterem o pecado e então ou se tornarem grandes contemplativos que rezavam, aconselhavam e dirigiam os que lutavam pela igreja, ou de se tornar almas que faziam a pregação na linha de frente. Alguém poderia perguntar, mas então para que fazer mosteiros e não fazer direto escolas, direto seminários? A resposta está no livro A Alma de Todo Apostolado, de Dom Chotá, que absolutamente todo católico que quer fazer algum apostolado, ainda que seja um singelo canal no YouTube, deve ler e meditar, porque ele demonstra que todos os meios humanos devem ser estudados e empregados. Mas se o apostolado não é uma transposição para as obras da vida interior de oração diária, comunhão frequente, confissão frequente, se o apostolado não é alimentado pela vida interior do apóstolo, ele não produz nada. Portanto, era indispensável que essa vida interior, que ela gravitasse nos mosteiros para então se traduzir em obras. De modo que os mosteiros beneditinos eram verdadeiros quartéis generais onde homens como São Bonifácio preparavam os apóstolos, que são os conquistadores de Jesus Cristo, para tomar posse da Alemanha. Em 754, São Bonifácio, no meio de todos esses trabalhos apostólicos, ele vai então fazer uma grande cerimônia coletiva para crismar os seus, vamos dizer, os seus catequizandos. E isso em campo aberto, os cristãos se reúnem e ele vai então ministrar o sacramento da crisma para os seus fiéis. É um momento em que aparece uma horda de pagãos, dos mais bárbaros, vestidos com peles de animais, e que vão diretamente avançar na direção de Bonifácio. Ele não tem medo e vai até os pagãos e já vai com alegria, porque ele percebe que vai se tornar um mártir de Jesus Cristo. E aqui não há nenhuma tentativa, vamos dizer, de uma ameaça, de um diálogo, nada. Eram bárbaros, literalmente, eram selvagens. Então, eles avançam com um punhal, um deles transpassa o livro dos evangelhos que Bonifácio carregava e o outro vai dar uma punhalada justamente no peito, matando esse santo primaz da Alemanha. E o sangue de São Bonifácio, assim como de outros 52 companheiros mártires, vai regar o território alemão até o momento em que os cristãos conseguissem dominar a situação e, enfim, vencer esses pagãos. Mas esse sangue desses mártires vai ser um instrumento de fecundidade para a igreja na Alemanha, que em poucas décadas a obra apostólica de Bonifácio e dos seus monges firmou raízes.
A raiz do carvalho de Thor foi arrancada, a raiz dos mosteiros de São Bonifácio penetrou na Alemanha, fazendo com que ela se tornasse a nação sede do Sacro Império Romano Alemão e que desse à cristandade alguns dos seus maiores santos, guerreiros e místicos de todos os tempos. Meus caros, se a situação da igreja na Alemanha hoje parece ser ainda pior do que na época em que São Bonifácio fez, porque a agravante da apostasia não é uma razão para desanimarmos, mas é, vendo a época de catástrofes em que nós estamos, rezar com cada vez mais insistência para que, uma vez que o mal já chegou praticamente no seu apogeu humanamente possível, que Deus faça cessar essa abominação e, por meio sim de grandes castigos, faça, conforme Nossa Senhora anunciou em Fátima, que o Imaculado Coração dela triunfe. Portanto, meus caros, tenham toda a confiança na intercessão de São Bonifácio e para se conscientizarem do mal, porque nenhum católico pode viver à margem dos interesses da igreja, eu já sugiro o vídeo que eu fiz a respeito das bênçãos sacrílegas que estão ocorrendo a casais homossexuais na Alemanha, terra desse glorioso santo. Sugiro a todos que se inscrevam no canal. E o meu canal não tem fins lucrativos, mas toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Por isso eu deixo aqui no vídeo o meu Pix, Lorenzo com Z, Mateus com TH, 2@gmail.com, para todo aquele que fazer alguma doação que Nossa Senhora lhe dê em dobro para ajudar esse trabalho de apostolado. Então, São Bonifácio, rogai por nós. Heilige Bonifatius, bitte für uns. Deus os abençoe, salve Maria.